Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje, pessoal, é dessa caixa Britânia, modelo BCX 1800. Ele chegou aqui na loja totalmente aí inoperante, tá pessoal? Essa caixa aqui não acendia o LED standby, ela não ligava, e eu fiz um reparo na fonte dessa caixa aí, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês aí. E essa fonte dá para, em alguns casos, você tá recondicionando ela, porque uma fonte dessa, se você for comprar aí, ela aí no Mercado Livre está custando em média aí R$350 uma fonte dessa. Então, vale a pena você recondicionar, recuperar aí, trocar os componentes quando queima, tá? Em alguns casos dá para você recuperar essa fonte. Eu consegui recuperar essa fonte e eu vou estar aí mostrando para vocês aí, pessoal. Os componentes que foram trocados aí nessa fonte e os componentes que mais acostuma dar problema nessa fonte. Essa fonte queimou porque ela muda aí para 110 através de uma chave seletora. Então o cliente foi lá, mudou a chave para 110 e ligou no 220. Aí já sabe, né? Estouro total. A fonte estourou, tá? Danificou aí o 6 de PWM. Também levou junto aí o MOSFET, né? O MOSFET aí foi embora também. E junto com um diodo ali que trabalha no gate do MOSFET. Foi feito aí, pessoal, o reparo na fonte. A caixa está aqui perfeitamente funcionando. Então, pessoal, eu vou estar passando algumas informações aí aonde encontrar esse aí de PWM, caso você esteja com um problema com esse, tá? Com fonte queimada. E vou estar mostrando para vocês aí, se caso sua fonte estiver queimada, como você faz aí para estar alimentando ela com a fonte de bancada, tá? Para você verificar se além da fonte vai ter mais problema ainda, né? Na hora de passar o orçamento para o cliente, a fonte está queimada. Então eu vou te mostrar uma maneira aí com a fonte de bancada. Vou te mostrar que tensão que nós aplica nessa caixa a fim de fazer ela funcionar, para você analisar para ver se realmente é só a fonte ou não. Bom, pessoal, aqui já foi removido aqui todos os parafusos a fim de adiantar aqui o vídeo. E aqui é o compartimento para você conseguir sacar aqui essa fonte fora. É preciso desconectar esses dois cabos, tá? Ele vai lá para o painel frontal. Você pressiona de um lado e de outro aqui, ó, e puxa, tá? Pressionando de um lado e do outro, puxou aqui, ó, aí ela consegue vir mais para trás e você ter acesso à fonte, tá, pessoal? E eu vou tirar novamente a fonte aqui e mostrar aí a fonte, os componentes que foram trocados, pessoal. Bom, pessoal, essa fonte chegou aqui totalmente inoperante. Ela não tinha tensão aqui de saída, tá? Aqui no conector, a qual vai lá para a caixa, tá? A tensão secundária aqui não tinha tensão nenhuma aqui no conector indo lá para a caixa. Este fusível aqui, pessoal, estava aberto, tá? Não tinha tensão nenhuma aqui, devido o fusível estar aberto. Na linha primária aqui nos dobradores de tensão não tinha tensão nenhuma, porque o fusível aqui estava aberto, devido ter curto aqui na fonte, tá? O curto aqui tinha em 3 componentes. Esses 3 componentes aí, pessoal. Que componentes são esses? Vou mostrar para vocês aqui. MOSFET chaveador aberto. Aliás, estava em curto. Perdoa aí porque minha unha tá suja, que eu tava trabalhando na roça hoje, pessoal. Tive nem tempo de limpar essas unhas ainda hoje. Tava mexendo com terra. Bom,
E o MOSFET aqui, pessoal, 13N65, estava em curto. MOSFET estava em curto também. Esse CI de PWM aqui, pessoal, eu vou estar falando para vocês qual é o número dele, tá? Bom, tinha curto aqui, tá, pessoal? Então eu tirei o MOSFET fora, tá? E aí o que acontece? Vim para aqui, comecei a medir aqui curto. Tava tendo curto, mesmo com o MOSFET retirado que tava ruim, tava dando curto aqui nesse capacitor. Esse capacitor, pessoal, é uma alimentação, tá, do CI. Ele sai aqui do tráfego, tá? É a fonte do CI de PWM. Eu estava medindo aqui nesse capacitor, mesmo com o MOSFET em curto tirado fora, estava dando curto. Então, pessoal, verifiquei aqui, tinha esse diodo. Imaginei que poderia ser até um diodo Zener, tá? Aí verifiquei aí esquema elétrico, não achei o esquema dessa fonte em lugar nenhum, mas eu achei, pessoal, um esquema elétrico de uma fonte com esse mesmo CI de PWM, que trabalha com um diodo. E esse diodo aqui, ó, ele vai direto para o gate do MOSFET, tá? Então, eu imaginei, esse diodo não marca DZ aqui embaixo, marca DO. É DO003. Então eu imaginei que trabalha no gate MOSFET, provavelmente um N4148. Coloquei no lugar, coloquei o MOSFET, o diodo e o CI de PWM, a fonte funcionou, tá? E quando eu retirei aqui o MOSFET chaveador, continuo curto aqui no capacitor, tá? Onde é a fonte dele, tá? Manda aqui atenção para o CI de PWM, tava curto. Foi retirado ali o diodo, tá, pessoal? Removeu o diodo, medi novamente, continuou. Removi o MOSFET, o CI de PWM, e aí sim não deu mais curto aqui no capacitor, tá? Esse aqui, ó, capacitor de, se não me falha a memória, ele é de 47 por 50, tá? 47 mil por 50 volts. Então tava dando curto, mesmo com um MOSFET tirado fora e mesmo com o diodo que estava em curto, tirei fora também, continuou curto. Então tirei o CI de PWM fora, medi o curto, não deu mais curto. Pedi o CI aí na internet, coloquei o MOSFET chaveador bom, coloquei um N4148 aqui, tá? Se caso vocês pegarem a fonte dessa aí com esse diodo aqui, ó, ele só tem uma faixa preta ali, ó, não tem indicação nenhuma, tá? Tentei aí decifrar o código aí, mas infelizmente não deu. Pus um N4148 aí no lugar, a fonte funcionou perfeitamente, tá, pessoal? Troquei o CI de PWM, o MOSFET e o N4148, a fonte bateu certo. E o CI, pessoal, ó, eu tô gravando mais esse vídeo aí porque se um dia você precisar aí até saber que CI é esse, caso carbonize alguns resistores desse aí, ó, então tá aqui gravado no vídeo para facilitar aí, o lado do técnico, tá? Então vocês podem observar ali, tentar focar ali o número do CI. É o CR, é o 6842S, viu, pessoal? É o CR 6842S. Essa caixa, pessoal, trabalha com 24 volts. É a tensão de trabalho dessa fonte, 24 volts, tá? Bom, pessoal, vocês podem notar ali, ó, a tensão de saída dessa fonte é de 24,2 volts. Tá? Lado direito ali positivo, lado esquerdo negativo.
Lembrando que quando vocês forem, se caso precisar energizar com a fonte de bancada, a tensão é aquela que eu falei, de 24 volts. E o ideal é você desconectar aí da fonte, tá? Se a fonte estiver em curto, com problema, se for energizar com fonte de bancada, você vai só identificar aqui a entrada aí de alimentação, que são essa aí, pessoal. Esses 3 fios aí tá todo, 3 de cada lado tá em paralelo, tá? Um com o outro aí, vocês podem notar ali, ó. Ficando assim, pessoal, tá? Esses 3 fios aqui, ó, não precisa estar conectando alimentação em todos os fios. Basta você energizar aqui um fio só desse lado, negativo, e um fio só desse lado, positivo, 24 volts, tá? 24 entrando positivo aqui, tá? E o negativo aqui, negativo positivo, 24 volts, tá, pessoal? Basta energizar em um fio só. E aí a caixa aí, se tiver tudo ok lá, a caixa vai funcionar perfeitamente, indicando aí que vai ter problema se funcionar perfeitamente só na fonte, tá, pessoal? Essa é a dica aí que eu tenho para vocês aí. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.